Olá, alunas e alunos, espero que vocês estejam bem. Nessa videoaula nós abordaremos sobre circuitos elétricos em corrente contínua, então utilizando divisores de tensão e de corrente, que são úteis em diversas aplicações, e também a gente abordará leis de Kirchhoff, que a gente vai utilizar então para fazer uma análise mais completa, né, em termos de circuitos elétricos. Então, aqui os tópicos que a gente vai abordar. Então, as configurações fazendo uso então, de divisores de tensão e corrente. Como a gente comentou, em diversas aplicações é necessário ter níveis de tensão ou de corrente a partir de uma única fonte de alimentação, certo? Bom, então aqui a gente tem um divisor de tensão, certo? Então, é um circuito série, basicamente. Então, a gente tem uma fonte contínua com dois resistores em série. Então, resistores em série, a gente sabe que a corrente é a mesma, isso é fato, e a tensão, né, em geral, ela é diferente. Se esses valores de resistência forem diferentes, a gente tem uma queda de tensão diferente sobre cada uma dessas resistências. Então, a gente verifica então que se aqui a resistência R1 é diferente da R2, então a queda aqui é distinta dessa queda aqui. Então a gente consegue, né, ter diferentes tensões. E como que a gente avalia isso? A gente faz a tensão sobre o resistor R1 aplicando a primeira lei de Ohm. Então, R1 vezes a corrente que passa por ele, que é a mesma corrente que passa por R2. Então, V1 é R1 vezes U vezes a corrente. Como que a gente avalia a corrente? Sem saber nenhum parâmetro. Fazendo a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Com a resistência equivalente no circuito série, dois resistores em série, é a soma das resistências, R1 mais R2. Tensão da fonte pela soma das resistências. Então, a gente verifica aqui então que V1 pode ser encontrado por tensão da fonte vezes o R1 dividido pela soma do R1 e R2. E a tensão no resistor 2 vai ser a tensão da fonte vezes R2 dividido pela soma dessas duas resistências. Então aqui a gente consegue, né, verificar matematicamente como calcular o valor dessas tensões em cada um dos resistores. E quando a gente tem uma infinidade de resistores, N resistores, também a gente pode saber a queda de tensão sobre um resistor qualquer nessa infinidade de resistências. Então, por exemplo, a gente sabe que a corrente que vai circular por eles vai ser a mesma. Então a corrente vai ser o quê? Tensão da fonte que está sendo aplicada pela resistência equivalente entre esses resistores. A tensão sobre um resistor qualquer, então vamos chamar um VI, o I qualquer, pode ser 1, 2, 3, enfim, vai ser o quê? Aplicando a primeira lei de Ohm, a resistência da tensão que a gente quer, né, sobre esse resistor qualquer, vezes a corrente I que vai circular por todos, que é a mesma. E como é que a gente acha a corrente? Fazendo a tensão da fonte pela resistência equivalente. Então a gente sabe que a tensão sobre um resistor qualquer vai ser o quê? A tensão da fonte vezes a resistência desse resistor qualquer dividido pela resistência equivalente. Então a gente observa, né, que o cálculo da divisão de tensão é bem simples, né, mas para diversas aplicações ela se torna bem útil e bem prática. E no divisor de corrente, então a gente tem um circuito paralelo. Então, como ilustra a figura. Então, a gente tem aqui que essa fonte de alimentação está entregando uma tensão, alimentando esse circuito, então, e essa tensão sobre cada uma das resistências vai ser igual à tensão da fonte. Então, como que a gente calcula a corrente que circula sobre R1 e sobre R2? Aplicando a primeira lei de Ohm. Corrente é tensão sobre essa resistência, que é a mesma sobre R2, né, porque eles estão em paralelo com a fonte. Então, a tensão da fonte pelo R1 vai nos dar a corrente 1 que circula aqui. Então, e como é que a gente sabe a corrente que vai circular? Então, vai ser a resistência equivalente vezes a corrente que circula, né, dividido então pela resistência 1. Isso, a tensão da fonte é a resistência equivalente vezes a corrente que circula, a corrente total. Então, corrente total do circuito que passa pela fonte vezes a resistência equivalente dividido por R1 vai nos dar a corrente que passa
pelo resistor R1. E a corrente que passa por R2 vai ser usada então pela corrente total do circuito vezes a resistência equivalente dividido por R2. Então, quando a gente tem dois resistores, é uma forma para a gente poder calcular então cada uma dessas correntes sobre cada um dos resistores. E também aqui, quando a gente tem N resistores, então uma quantidade qualquer de resistores, eles estão em paralelo, então a gente sabe que a tensão sobre cada um deles vai ser a mesma, só a corrente que vai variar, possivelmente irá variar. Então a corrente sobre um resistor qualquer, também chamamos aqui em resistor I, então a corrente sobre esse resistor I vai ser o que? A tensão, que é a tensão da fonte, que é a mesma aplicada a todos, dividido pela resistência I, certo? Como é que a gente sabe a tensão da fonte? Uma forma da gente deduzir é a resistência equivalente vezes a corrente total que passa aqui no circuito, certo? Então a gente tem que a corrente que passa num resistor qualquer vai ser dada pela corrente total do circuito, que passa então corrente total, vezes a resistência equivalente desse circuito, dividido por essa resistência em específico. Então a gente observa, né, que o cálculo da divisão de corrente também é bem simples e também bem útil em diversas aplicações. Por vezes, então, os circuitos eles apresentam mais componentes, então, mais resistores, resistências em diversas associações. Então a gente somente com a primeira lei, com a lei de Ohm, não vai bastar para a gente poder, né, calcular essas diversas grandezas no circuito. Então a gente precisa, né, entender, compreender as leis de Kirchhoff, que nos dão essa abrangência maior, né, sobre a análise desse circuito. Só que antes de avançar, a gente tem que entender que esses parâmetros que são utilizados para a gente poder então fazer os cálculos. Então, nó, malha e ramo. Então, o nó ele é especificado como um ponto do circuito onde se conectam três elementos distintos. A gente já vai ver isso na figura. A malha é um trecho de circuito fechado, então, que vai nos designar então uma parte, como se fosse um subcircuito dentro de um grande circuito fechado. E o ramo é os possíveis caminhos entre dois nós consecutivos. Isso vai ficar mais claro tendo um exemplo. Então aqui a gente tem, vamos considerar, para poder identificar os nós, né? Então a gente viu que um nó é o ponto onde liga três componentes distintos. Então a gente tem aqui os possíveis nós A, B, C, D, E, todos esses pontos, né? Só que a gente verifica aqui quais que ligam três componentes distintos. Por exemplo, ponto B, que liga o R1 à fonte E3 e essa fonte E2. Então B aqui é um nó, pode ser considerado um nó. D aqui, por exemplo, só liga a fonte E2 e R2, então não é um nó. E F que liga, né, esse resistor R4, R2 e essa fonte E4, certo? Então nós temos nó B e nó F. Então são os dois nós que existem aqui no circuito. Os ramos, então, são os possíveis caminhos entre esses dois nós. Então se tem o nó B e o nó F, como que a gente sai do nó B para chegar até o nó F? Então um ramo é esse ramo central, então aqui é um ramo. O outro caminho seria por aqui, então um ramo, esse é um outro ramo. E para chegar daqui até aqui a gente pode utilizar também esse caminho aqui. Então a gente tem três ramos. Esse caminho, esse pelo centro e por esse lado aqui. Então nós temos três ramos, que está designado pelas letras aqui para facilitar a compreensão. E as malhas, então, são os circuitos fechados que nós temos aqui nesse circuito maior. Então nós temos uma malha aqui, que passa nesse ponto aqui do circuito, uma outra malha aqui, então duas malhas, e a terceira malha que seria por fora, certo? Então essas são as três malhas que existem no circuito. Só que como aqui já está constando, a gente vai ver que essa malha de fora ela é redundante. Então a gente não vai precisar dela, só vai utilizar essa malha e essa malha aqui, que vai ser útil para nós. Bom, então existem duas leis de Kirchhoff. Tem a lei das correntes e a lei dos nós. Então, com a escolha aleatória da direção das correntes, a gente pode designar então que as correntes que chegam a um determinado nó,
Então a gente vai considerar como positivas, e que saem do nó são correntes negativas. Então uma abordagem, né, para designar se são positivas ou negativas. Então o somatório, isso aqui é um somatório, então somando as correntes que chegam ao nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem do nó, certo? Então, ou a gente pode dizer que a soma das correntes em um nó tem que ser igual a zero, certo? Como isso? Então vamos verificar um exemplo. Então a gente tinha visto antes que tem o nó B e o nó F, que existem aqui nesse circuito, certo? Então, essa corrente 1 foi designada que ela está nesse sentido, então ela está saindo daqui e indo para cá, certo? A corrente 2 também está indo em direção ao nó B, e a corrente 3, no caso, está indo para baixo, então ela está saindo do nó B. Então, chegando no nó, a gente considera como positivo, então I1 está indo em direção ao nó B, ó, repara, então mais I1, então a corrente 2 também está indo em direção ao nó B, então mais I2, e a corrente 3 está saindo do nó B, então menos I3, isso igual a zero. Então se a gente isolar o I3, por exemplo, aqui, menos I3 vai para o outro lado, então vai ficar I3 igual a I1 mais I2, isso para o nó B. E para o nó F, a gente pode verificar então que a corrente 3 está indo em direção ao nó F, então mais I3, saindo, I2 está saindo do nó F e I1 também está saindo do nó F, está se afastando do F. Então a gente pode dizer que é menos I1, menos I2. Então, menos I1, menos I2, mais I3. Isolando I3 aqui novamente, a gente vai ver que é a soma de I1 mais I2. Então a gente verifica que no nó B e no nó F dá a mesma equação. Então, quando a gente tem dois nós, também a gente vai precisar somente de um dos nós, certo? Para poder fazer para efeitos de cálculo. Assim como a gente viu ali da questão da malha, a gente viu que tem 3 malhas, mas a malha de fora vai ser considerada como redundante. Então, quando a gente tem 2 nós, a gente sabe que um deles é redundante, certo? Bom, e a lei de Kirchhoff para as tensões, então também considerada como lei das malhas. Então, considerando a escolha aleatória da direção das correntes, como a gente viu antes, e considerando as tensões positivas proporcionadas por fonte de alimentação e tensões negativas para queda de tensão nos resistores, então a gente tem que, na malha, o somatório das tensões tem que ser igual a zero. A gente viu que para as leis das correntes, lei de Kirchhoff para as correntes, o somatório das correntes num nó tem que ser igual a zero. Aqui no caso é para a malha, então o somatório das tensões na malha tem que ser igual a zero. Então, é isso que está sendo designado aqui. Então, para aplicar a lei das tensões aqui, é importante então algumas regras. Então, a gente primeiro escolhe o sentido das correntes, a gente escolhe aleatoriamente, polarizar as quedas de tensões nos resistores. Então, aonde vai estar entrando a corrente que a gente escolheu no resistor, a gente vai considerar como a polaridade positiva, e onde sai a corrente do resistor, polaridade negativa, basicamente isso. A gente vai percorrer a malha algebricamente, somando algebricamente as tensões. Então, de acordo com a polaridade que a gente designou para os resistores, a gente vai então verificar se vai ser a tensão positiva ou negativa sobre aquela resistência.